Sem energia, sem vontade, sem ânimo. Como retomar o controle da sua mente? Você não está cansado. Essa é a primeira coisa que você precisa aceitar. Mesmo que seu corpo pareça pesado, mesmo que sua cabeça diga o contrário, mesmo que você tenha repetido isso tantas vezes que já virou verdade automática. Não é cansaço, é outra coisa. E quanto mais tempo você continuar chamando isso de falta de energia, mais distante você fica de resolver. Porque cansaço se resolve com descanso. Mas o que você sente não melhora quando você para. Pelo contrário, você descansa e continua sem vontade. Você dorme e acorda igual. Você tenta dar um tempo e o tempo não resolve. Então a pergunta muda. Se não é cansaço, o que é? Talvez você já tenha tentado responder isso de forma simples. Falta de motivação, falta de disciplina, falta de foco. Mas nenhuma dessas explicações se sustenta por muito tempo. Porque, em algum momento, você já teve tudo isso. Você já teve energia, já teve clareza, já teve impulso para agir sem precisar pensar tanto. E isso torna o problema ainda mais desconfortável. Porque significa que não é algo que você nunca teve. É algo que você perdeu. E a questão mais incômoda não é essa, é outra. Em que momento isso começou? Não houve um evento claro, não houve uma queda brusca, não houve um dia específico em que tudo desmoronou. Foi mais lento, mais silencioso, quase imperceptível. Você começou a adiar pequenas coisas, começou a negociar decisões simples, começou a depender do seu estado interno para agir. E isso não parece perigoso no início. Parece até justificável. Hoje não estou bem. Depois eu faço melhor. Agora não é o melhor momento. Só que toda vez que você fez isso, algo aconteceu. Pequeno, quase invisível, mas cumulativo. Você deixou de decidir. E quando você deixa de decidir, outra coisa decide por você. Talvez você nunca tenha parado para observar isso com precisão. Mas existe um padrão. Você sabe o que precisa ser feito. Você até pensa em fazer, mas algo trava no meio do caminho. Não é falta de informação, não é falta de capacidade. É uma espécie de ruptura entre saber e agir. E essa ruptura não surge do nada. Ela é construída, repetição após repetição, escolha após escolha. Ou mais precisamente, falta de escolha após falta de escolha. Agora, antes de ir mais longe, existe algo que precisa ficar claro. Isso não é sobre produtividade, não é sobre fazer mais, não é sobre acordar às 5 da manhã, seguir rotina perfeita ou qualquer versão simplificada de disciplina. É sobre controle. E aqui está o ponto que a maioria ignora ou evita. Você não perdeu energia. Você perdeu autoridade sobre a própria mente. E isso muda completamente o problema. Porque energia oscila, vontade varia, motivação desaparece. Mas controle deveria permanecer. Se ele não permanece, algo está errado na estrutura. E esse erro não está no mundo externo. Não está no seu trabalho. Não está nas pessoas ao seu redor. Não está na falta de oportunidade. Está em outro lugar. Mais próximo, mais desconfortável e mais difícil de encarar. Você começou a tratar impulsos como decisões. Começou a tratar estados emocionais como critérios de ação. Começou a obedecer o que sente, como se fosse verdade. E isso cria um efeito silencioso. No início parece só um ajuste. Depois vira padrão. E então, vira identidade. Você passa a se ver como alguém sem energia, sem vontade, sem ânimo. Mas isso é consequência, não é causa. A causa está em algo mais técnico, mais estrutural. E ao longo desse vídeo isso vai ficar claro, não de forma confortável, mas de forma precisa. Porque existe um ponto que quase ninguém quer encarar. Se você não está no controle, alguém ou algo está. E não é externo. É interno, automático, repetitivo, condicionado. E quanto mais você cede a isso, mais forte isso fica. Agora, pense com cuidado no que vem a seguir.
Se toda vez que você só age quando sente vontade, e toda vez que você não sente vontade, você recua, quem está no comando? Você ou o estado momentâneo da sua mente? Essa pergunta parece simples, mas ela não é. Porque se a resposta for a segunda, então o problema não é falta de energia, é falta de comando. E se você não assume o comando, você não retoma controle, independente do quanto espere, independente do quanto tente melhorar, independente do quanto consuma conteúdo tentando se consertar. Nada muda, porque você está tentando resolver o efeito, ignorando a causa. E a causa ainda não foi totalmente revelada. Não ainda. Porque antes de entender como recuperar controle, você precisa enxergar com precisão como perdeu. E isso começa em um lugar que você provavelmente não considera relevante. Um lugar pequeno, cotidiano, quase invisível, mas que define tudo. O ponto exato onde você começou a negociar consigo mesmo e passou a perder sem perceber. Existe um momento específico, repetido dezenas de vezes ao longo do seu dia, em que tudo começa. Não é um grande evento, não é uma decisão importante, é algo menor. Você acorda, pega o celular, abre uma coisa rápida, depois outra, e quando percebe, já desviou do que deveria fazer. Nada grave, só alguns minutos, só um pequeno desvio. Só que esse pequeno padrão se repete ao longo do dia, todos os dias. E o problema não é o celular, nem a distração em si. É o que acontece antes da distração. Aquele instante em que você sabe exatamente o que deveria fazer e mesmo assim não faz. Esse é o ponto crítico. Não é ignorância, não é dúvida, é consciência sem ação. E isso é mais perigoso do que não saber, porque quando você não sabe, você ainda está aberto. Mas quando você sabe e não faz, você começa a se enfraquecer, de forma progressiva, quase imperceptível. Agora observa com precisão. Você decide que vai fazer algo simples, treinar, estudar, organizar uma tarefa. Nada complexo, nada impossível. Mas aí surge um pensamento: depois eu faço. E nesse exato momento, você perdeu uma oportunidade de reforçar controle. Só que você não percebe isso como perda. Você percebe como alívio. E é aí que o erro se consolida, porque o cérebro registra. Evitar gera conforto e imediato agir exige esforço e, sem perceber, você começa a se condicionar. Não para agir, mas para evitar. Agora amplia isso. Você adia hoje, adia amanhã, adia de novo. E com o tempo, o que era uma decisão pontual vira padrão. E o padrão vira comportamento automático. E o comportamento automático vira identidade. Eu sou assim. Eu não tenho disciplina. Eu não consigo manter constância. Mas isso não surgiu do nada. Foi treinado, repetido, reforçado. Agora entra um ponto mais técnico e desconfortável. Você começou a usar o seu estado emocional como critério de ação. Se está disposto, age; se não está, adia. Isso parece lógico. Mas é exatamente isso que destrói o controle, porque estado emocional é instável por definição. Ele varia, oscila, muda sem aviso. E quando você depende dele, sua ação também vira instável. Agora, a pergunta muda de nível. Você age quando decide ou quando sente, porque essas duas coisas não são iguais. E enquanto você não separa isso, você continua preso. Existe um conceito central dentro do estoicismo, pouco compreendido, mas decisivo. Não é sobre controlar emoções, é sobre não permitir que elas determinem suas ações. E aqui entra o ponto que muda tudo. Você não precisa se sentir pronto para agir. Você precisa agir independente do que sente. Mas você fez o contrário. Você treinou sua mente a esperar o estado ideal. E esse estado raramente vem. Então você fica parado, esperando, aguardando vontade, buscando energia, como se isso fosse pré-requisito. Só que não é, nunca foi. E quanto mais você espera, menos isso aparece. Porque existe um mecanismo invisível operando. Quanto mais você evita agir,
menos vontade de agir você tem. E isso não é psicológico no sentido superficial. É comportamental. É repetição. É condicionamento. Você está literalmente treinando sua mente a não responder. Agora observa o impacto disso na prática. Você começa o dia com intenção, mas não sustenta. Você inicia tarefas, mas não termina. Você cria planos, mas não executa. E aos poucos perde confiança em si mesmo. Esse é um ponto crítico. Porque não é só a produtividade que está sendo afetada. É percepção de identidade. Você deixa de se ver como alguém confiável para si mesmo. E quando isso acontece, o problema escala. Porque agora não é só sobre fazer. É sobre acreditar que consegue fazer. E essa crença não se reconstrói com motivação. Se reconstrói com evidência. E evidência vem de ação, mesmo sem vontade. Principalmente sem vontade. Agora entra a parte que a maioria evita encarar. Você não está sem energia. Você está desacostumado a agir sem depender dela. E isso muda completamente o jogo, porque significa que o problema não está na ausência de força. Está na ausência de decisão sustentada. E decisão não é sentimento, é posicionamento, é corte, é escolha executada apesar do desconforto. Mas você foi treinando o oposto. Foi suavizando decisões. Foi negociando com impulsos. Foi abrindo espaço para exceções. E cada exceção reforçou o padrão. Agora a consequência é clara. Você sente que perdeu o controle. Mas na prática, você foi entregando ele. Gradualmente, sem perceber. Agora, segura essa ideia. Se você não controla quando age, algo está controlando você. E esse algo não é externo, é interno, automático, condicionado. E no próximo bloco, isso vai ser confrontado de forma direta, sem justificativa, sem suavização. Porque existe uma diferença entre entender o problema e parar de mentir para si mesmo sobre ele. E essa diferença define se você sai desse estado ou continua nele. Agora não é mais sobre entender, é sobre encarar, sem ajustar a narrativa para ficar mais confortável, sem transformar isso em fase, momento ruim ou qualquer explicação que alivie a responsabilidade. Porque o que está acontecendo com você não é falta de energia, é falha de comando. E isso muda tudo. Você não está deixando de agir por incapacidade. Você está deixando de agir por permissão. Permissão interna, repetida, automática, condicionada. E aqui está o ponto que precisa ser dito com precisão. Você está obedecendo impulsos, como se fossem decisões. E enquanto isso continuar, nada muda. Porque impulso é imediato. Decisão é deliberada. Impulso busca conforto. Decisão sustenta a direção. Só que você começou a inverter isso. Começou a tratar impulso como orientação e decisão como exceção. Agora observa o padrão com clareza. Você define o que precisa ser feito. Isso é decisão. Mas quando chega o momento de executar, surge um desconforto, leve, quase irrelevante. E nesse instante, você faz uma escolha. Mesmo que não perceba como escolha. Você recua, adia, desvia. E chama isso de não estou no clima. Só que isso não é falta de clima. É submissão ao impulso. E toda vez que você faz isso, você reforça uma estrutura. Uma estrutura que enfraquece sua capacidade de decidir. Progressivamente. Agora entra o ponto mais crítico. Você sabe disso. Você já percebeu isso em algum nível, mas ainda assim continua fazendo. E isso cria um conflito interno específico. Você sabe o que precisa fazer, mas age contra isso. E quando isso se repete, surge algo mais pesado. Autossabotagem consciente. Você não está mais apenas evitando. Você está traindo a própria decisão. E isso tem um custo. Não imediato, mas acumulativo. Você perde consistência, perde clareza, perde confiança. E começa a construir uma narrativa para justificar isso. Eu não consigo manter rotina. Eu sempre começo e paro. Não adianta tentar. Mas isso não é verdade. É consequência. A verdade é mais direta e mais desconfortável.
Você não está mantendo rotina porque não sustenta decisão. E não sustenta decisão porque condicionou sua mente a ceder ao impulso. Agora, existe um conceito central em Epicteto que precisa ser entendido sem distorção. Você não controla o que sente, mas controla o que faz com o que sente. E aqui está o erro. Você está tratando sensação como ordem. Está sentindo desânimo, então não age. Está sentindo cansaço, então recua. Está sem vontade, então espera. Só que sensação não é comando, é estímulo. E estímulo não precisa ser obedecido. Mas você passou a obedecer. E isso gerou dependência. Dependência de estado interno. Agora responde com precisão. Quantas coisas você deixou de fazer? Não porque não podia, mas porque não quis naquele momento. E quantas dessas coisas você sabia que deveria fazer? Essa distância entre saber e agir é o espaço onde o controle foi perdido. E não foi perdido de uma vez. Foi fragmentado. Cada pequena concessão, cada pequeno adiamento, cada pequena negociação foi retirando força da sua decisão. Até o ponto atual, onde você já não confia totalmente em si mesmo. E isso gera outro efeito. Você começa a evitar compromissos consigo mesmo, porque no fundo, sabe que pode não cumprir. E isso limita sua ação antes mesmo de começar. Agora o problema não é mais execução, é identidade. Você começa a se ver como alguém que não sustenta, e essa percepção molda comportamento. Você reduz o nível de exigência, evita desafios, se mantém em zonas mais fáceis, não por estratégia, mas por falta de confiança na própria ação. E isso fecha o ciclo. Menos ação, menos resultado, menos confiança, menos ação. Agora existe um ponto que precisa ser confrontado sem suavização. Você não perdeu o controle. Você treinou sua mente a não obedecer você. E isso é reversível. Mas não com entendimento, com prática, com ruptura, com decisão executada mesmo sem suporte emocional. Só que antes disso, precisa encarar mais uma camada, mais profunda, mais incômoda. Porque até aqui você viu o comportamento, mas ainda não viu a raiz. E a raiz não está só no hábito, está na forma como você se posiciona diante de si mesmo. No próximo bloco, isso vai escalar, não mais no nível de ação, mas no nível de quem você está se tornando ao manter esse padrão. E quando isso fica claro, continuar igual deixa de ser uma opção confortável. Até aqui, você ainda pode interpretar tudo como comportamento. Hábitos errados, falta de consistência, decisões mal executadas. Mas isso é superfície. O que realmente está acontecendo é mais profundo e mais difícil de ignorar. Você não está apenas falhando em agir. Você está se tornando alguém que não age. E isso muda completamente o nível do problema. Porque comportamento você ajusta, mas identidade você constrói ou destrói. Agora observa com precisão o que acontece ao longo do tempo. Você acorda com uma intenção leve, nada extremo, só manter o básico, mas o dia começa e pequenas concessões aparecem. Você adia algo simples, depois ajusta outra coisa, depois evita um esforço pequeno. E no final do dia, você não fez o que deveria. De novo. Isoladamente, isso parece irrelevante, mas repetido. Isso forma padrão, e padrão forma identidade. Agora a pergunta deixa de ser, por que você não faz? E passa a ser, quem você está se tornando ao não fazer? Porque toda repetição ensina algo para a sua mente. E o que você está ensinando é claro, que decisão não precisa ser seguida, que desconforto é motivo para parar, que impulso tem prioridade sobre direção. E isso vai moldando você, silenciosamente, sem aviso. Até que chega um ponto em que não é mais difícil agir. É estranho agir. Você começa a sentir resistência até em coisas simples. Tarefas pequenas parecem maiores do que são. Decisões básicas exigem esforço mental e você interpreta isso como falta de energia. Mas não é. É consequência de um sistema interno enfraquecido. Agora entra um ponto mais técnico. Controle não é algo que você ativa quando precisa.
é algo que você mantém através de repetição. E você fez o oposto. Você repetiu concessão. Repetiu adiamento. Repetiu fuga. Então, o que sua mente aprendeu? Que você não sustenta. E quando a mente aprende isso, ela para de responder. Você manda, ela não executa. Você decide, ela negocia. Você tenta, ela desvia. E isso gera uma sensação específica de perda de autonomia, como se você estivesse assistindo sua própria rotina sem conseguir intervir com força real. Isso não é falta de disciplina, é quebra de autoridade interna. E a autoridade não se recupera com intenção, se recupera com coerência repetida. Mas aqui está o problema. Quanto mais tempo você permanece nesse padrão, mais difícil fica sair. Porque não é só comportamento que está sendo reforçado, é identidade. Você começa a se ver como alguém sem constância, sem energia, sem controle. E essa percepção influencia suas próximas decisões. Você reduz metas, evita compromissos, não se exige. E isso parece proteção. Mas é acomodação. Agora entra a camada mais desconfortável. Se nada mudar, o que acontece? Não em uma semana, não em um mês, mas em anos. Você continua repetindo esse padrão. Continua adiando, continua evitando. Continua dependendo de estado emocional para agir. E o resultado não é só estagnação, é deterioração. Porque enquanto você não avança, você também não fica parado. Você perde. Perde tempo, perde capacidade, perde oportunidade. E o mais crítico, perde a capacidade de reagir. Agora, segura isso. Existe uma diferença entre não agir e não conseguir agir. E você está caminhando da primeira para a segunda. Hoje você ainda escolhe não fazer. Mas se continuar, chega um ponto em que, mesmo querendo, você não sustenta. Porque a estrutura já foi enfraquecida demais. E isso não é teórico, é observável. Você já sentiu isso em algum nível, aquele momento em que você tenta retomar, mas não consegue manter mais do que alguns dias. Não é falta de tentativa, é falta de base. Agora conecta tudo. Você condicionou sua mente a não obedecer, reforçou isso com repetição, transformou isso em padrão. E o padrão começou a virar identidade. E identidade sustenta comportamento. Isso cria um ciclo fechado. Agora entra o ponto que muda o jogo. Se foi treinado, pode ser revertido, mas não com a mesma lógica que criou o problema. Você não vai sair disso esperando vontade. Não vai sair disso buscando energia. Não vai sair disso tentando se motivar. Porque tudo isso depende do mesmo erro, estado emocional. E esse não pode mais ser o critério. Agora precisa mudar o eixo. De sensação para decisão. De impulso para comando. E isso exige ruptura. Não gradual. Não confortável. Ruptura. Mas antes disso, existe algo que precisa ser ajustado com precisão. Porque se você tentar agir agora, sem entender isso, você vai repetir o mesmo padrão. Começar, parar e reforçar o ciclo. No próximo bloco, isso fecha. Sem teoria. Sem motivação. Só a estrutura real de como recuperar controle. Dentro do que é possível, não do que é confortável. E quando isso ficar claro, você vai perceber que o problema nunca foi falta de energia. Foi outra coisa. E essa outra coisa exige uma resposta diferente. Agora não há mais espaço para interpretação confortável. Você já viu o padrão, já entendeu o mecanismo, já percebeu onde o controle foi sendo perdido. Então a pergunta final não é o que está acontecendo, é outra. O que você faz com isso a partir de agora? Porque entender não muda nada. Clareza sem ação só aumenta o desconforto. E se você chegou até aqui, já percebeu. O problema nunca foi falta de energia, nunca foi falta de motivação, nunca foi falta de disciplina no sentido superficial. Foi um erro mais específico, mais técnico. Você passou a agir baseado no que sente, em vez de agir baseado no que decidiu. E isso destrói qualquer forma de controle ao longo do tempo. Essa é a síntese. Simples,
direta, inconfortável. Agora vem a parte que define tudo. Controle não volta quando você se sente melhor. Controle volta quando você age, mesmo sem suporte interno. E isso não é teoria, é prática repetida. Existe um princípio central em Epicteto que você precisa aplicar sem distorção. Você não escolhe o que sente, mas escolhe o que faz. E até agora, você vinha ignorando isso. Estava esperando sentir vontade para agir. Estava esperando energia para começar. Estava esperando o momento certo. Mas o momento certo não existe. Existe decisão executada. Agora sem complicar, sem criar sistema complexo, sem depender de motivação. A estrutura é essa. Você decide algo pequeno. Executa, independente do que sente. Repete. Só isso. Mas com precisão. Sem negociar, sem ajustar no meio, sem depois eu faço melhor. Você faz, mesmo com resistência, principalmente com resistência, porque é isso que reconstrói autoridade, não intensidade, não volume, repetição coerente. Agora existe um erro comum nesse ponto. Tentar compensar tudo de uma vez, criar uma mudança grande, radical. Isso falha, porque você ainda não reconstruiu base. E sem base, qualquer intensidade quebra. Então o caminho não é volume, é consistência mínima obrigatória. Algo que você decide e cumpre, todos os dias, sem exceção. E aqui está o ponto crítico. Não é sobre o que você faz, é sobre o fato de você cumprir. Porque cada execução reforça algo interno. Eu decido e eu faço. E isso começa a reconstruir o que foi perdido. Autoridade, confiança, controle. Agora entende a diferença. Antes, você precisava de vontade para agir. Agora, você age para construir vontade. Antes, você esperava energia. Agora, você gera energia através da ação. Isso inverte o jogo, completamente. Mas exige algo que você vinha evitando. Desconforto sem justificativa. Porque você vai agir sem querer. Vai começar sem estar pronto. Vai continuar sem sentir progresso imediato. E isso é exatamente o que precisa acontecer. Porque o objetivo não é se sentir bem, é retomar comando. E comando não depende de sensação, depende de decisão sustentada. Agora, uma última coisa, e talvez a mais importante. Se você sair daqui e não fizer nada com isso, nada muda. Você pode até se sentir mais consciente, mais lúcido, mas na prática, continua igual. Porque o padrão só quebra com ação. E ação só acontece com decisão executada. Então não transforma isso em mais um conteúdo consumido. Transforma em ponto de ruptura. Algo simples, hoje, não amanhã, não quando estiver melhor, hoje. Você define uma ação, executa e não negocia, porque no fim, tudo se resume a isso. Você não perdeu energia, você perdeu comando. E comando não se recupera esperando, se recupera assumindo, mesmo sem vontade, principalmente sem vontade.